termina aqui. Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Participe do Fala Galera de hoje. Por opção de Alberto Valentim, Vitor Andrade não é relacionado desde a 5ª rodada e não entra em campo desde a estreia da Ponte na Série C contra o Figueirense. Na sua opinião, ele vem fazendo falta? Opine 97102-1493 97102-1493. Guarani está certo em aumentar a proposta por Diego Torres do Vila Nova. Vale o esforço? Hoje, notícia do portal carlosbatista.com.br de que Guarani conseguiu um investidor e aumentou a proposta salarial para Diego Torres. A pergunta para você participar da enquete é justamente essa: se vale esse esforço para o meia que está no Vila Nova. Pautas da Ponte para o programa de hoje. Danilo Barcelos lamenta a lesão sofrida e agradece o apoio da torcida. Gustavo 25 fala sobre o gol marcado no jogo treino contra o Paulista de Jundiaí. Gustavo 25 comenta sobre a recuperação da sua forma física em jogo treino realizado na manhã de hoje no CT do Jardim Olina. A Ponte perdeu para o Paulista por 3-1. Alberto Valentim utilizou apenas jogadores reservas e que duraram 45 minutos ou menos no duelo contra o Ipiranga. O autor do único gol da Macaca foi Gustavo 25. Já o Galo de Jundiaí segue na preparação para a disputa da Copa Paulista. Gustavo Índio, Christopher e Guilherme Givigi marcaram os gols da vitória do Paulista. Danilo Barcelos será submetido a uma cirurgia nos próximos dias. Lateral rompeu o ligamento do joelho contra o Ipiranga e não atua mais pela Macaca em 2025. Diretoria da Ponte deve ir ao mercado em busca de reposição para o setor. Líder de expulsões da Ponte Preta na temporada, Dudu recebeu o ultimato da diretoria e da comissão técnica. O volante passou por reunião com o departamento de futebol, onde foi questionado sobre as ações recentes. Dudu recebeu a explicação que não será mais tolerado
nenhum comportamento disciplinar. Novo reforço do Santa Cruz. Renato teve seu contrato com a Ponte rescindido no bid da CBF. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Dudu recebe ultimato e pede desculpas por segunda expulsão seguida. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Vamos ouvir o goleiro Andrei Ventura. Ele comemora 3 jogos consecutivos sem sofrer gols. Andrei Ventura explica treinamentos específicos e fala sobre a relação com Arzu, o treinador de goleiros do Bugre. Andrei Ventura lamenta erro cometido no primeiro jogo pelo Guarani. Arzu comenta sobre a recuperação de Andrei após falha no primeiro jogo. Arzu diz que a disputa pela posição faz com que a concentração dos goleiros aumente com o decorrer do tempo. Com o apoio de um investidor, a diretoria do Guarani aumentou a proposta por Diego Torres, meia do Vila Nova. Oferta do departamento de futebol ultrapassa o valor de R$100 mil para salários, além de bônus e comissões para atrair o atleta a jogar a Série C. Com forte concorrência do mercado, a ideia inicial do Guarani é oferecer um contrato válido até o fim de 2026. Além de Diego Torres, Guarani também tentou as contratações dos meias Cássio Gabriel, da Ferroviária, João Paulo ex-Avaí e Luciano Naninho, do Volta Redonda. Guarani anunciou oficialmente a contratação do atacante Bruno Santos, ex-Volta Redonda. Com o 4º pior ataque da Série C, Bugre vem priorizando reforços para o sistema ofensivo. Já anunciado, Diogo Silva e Cicinho tiveram as documentações regularizadas no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e ficam à disposição de Marcelo Fernandes para o duelo contra o Itabaiana no dia 15. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Suspensão de lateral abre espaço para a estreia de Cicinho. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. A Polícia Civil identificou depósitos incomuns de mais de R$152 mil na conta de Augusto Melo entre dezembro de 2023, pouco depois da eleição no Corinthians, e abril de 2024, antes de estourar publicamente o escândalo envolvendo a Vaidebet. A conta de Augusto Melo em um banco recebeu R$152 mil, totalizando em valores em espécie, com depósito de até R$2 mil. De acordo com o relatório, a prática é suspeita de tentar burlar os mecanismos de controle a fim de esconder a identificação dos responsáveis pelos depósitos em espécie. Pauta número 2. Neymar pediu ao Santos para ficar fora do treino desta manhã no CT Rei Pelé e trocar a sua atividade para o período da tarde. O motivo é que o camisa 10 foi ao consulado americano no Rio de Janeiro para realizar os trâmites necessários de visto para entrar nos Estados Unidos. Neymar tem um contrato com o Santos até 30 deste mês e o Peixe está cauteloso
neste começo de conversa em relação à renovação do vínculo do jogador. O clube entende ter feito um grande esforço para tê-lo no primeiro semestre no Brasil, custeando um alto salário com uma contrapartida esportiva baixa, abaixo do esperado, e quer um sinal contundente do camisa 10 de que há intenção pela continuidade do projeto. Pauta 3. O estiloso técnico do Barcelona de Guayaquil, segundo Castilho, foi multado em $50 mil, cerca de R$280 mil pela Conmebol, por exercer marketing de emboscada. A infração se refere a um artigo do Manual de Clubes da Libertadores de 2025, que proíbe a exposição de marcas não autorizadas a serem expostas em locais comercialmente estratégicos como a beira do campo. A multa se dá pela vestimenta de Castilho na derrota do Barcelona para o River Plate no dia 8 de maio, pela 4ª rodada da fase de grupos. Por cima do terno, com estampa de pele de onça, ele utilizou um broche de uma casa lotérica, realizando o tal marketing de emboscada. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. E o programa de hoje vai até 19h30, porque às 7h30 começa a grande jornada esportiva. Estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Equador e Brasil, eliminatórias da Copa de 2026. Leandro Bolles vai transmitir esse jogo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Está no ar, Esporte em Debate, 17h12. Mesa de áudio Pedro Piscinato, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e para o FM 85,7. E o homem por trás das imagens, Lucas Pessoa, ele que corta a imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o YouTuber Man. É isso aí, é ele que manda a imagem, corta a imagem e manda para o canal de vídeos. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Eu adoro receber o seu like, manda aqui pra gente. E a coordenação é de Gil Kleber e a direção, tá aí o Gil Kleber, hoje fiscalizando de perto. E a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Estamos lá nos primeiros laços, crescendo junto com você.
O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP e mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h16, hoje até às 19 horas e 30 minutos. Mas às 19 horas teremos um pronunciamento em rede nacional. De acordo com a lei, o inciso 12 do artigo 6º da Lei 14.600, de 19 de junho de 2023, fica convocada a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento da senhora Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Será às 19 horas e terá duração de 4 minutos e 22 segundos. Então, às 19 horas teremos o pronunciamento. Depois do pronunciamento da ministra, o programa segue. Vamos até 19h30, quando começa a grande jornada esportiva, com o comando de Leandro Bolles para Equador e Brasil. O jogo começa às 20 horas, mas a transmissão começa às 19 horas e 30 minutos. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam
mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 17h20 ou 20 no ar. Carlos Batista, boa tarde. Um abraço pro CH, pro Tigrão. Ô Batista, põe no debate aí. Por que o time contrata aí 30 jogadores e durante o campeonato aí, que nem a Ponte Preta agora, uma situação aí que tira 2 caras afastados, o outro expulso, não sei o quê, e assim resume sempre a 4, 5 jogadores. Ah, só pode entrar aquele outro. E os outros? Por que gasta uma grana aí para contratar todo esse monte de cara aí, se os que jogam mesmo, na realidade, é só aqueles 11 e mais 4 ou 5 que fica aí na peneira? Então, qual é a vantagem de contratar tanto nego aí para compor elenco, se na hora só fica atrás daquela meia dúzia e depois quer utilizar a base? E esses outros aí não servem para nada? É o Furlan de Vinhedo. Abraço, Furlan. Isso também me intriga, porque às vezes tem jogador que é contratado, fica no clube e depois é dispensado sem ao menos entrar em campo. Acontece muito isso. Se ele foi contratado porque tinha alguma qualidade. Ou então não seria contratado. Ou a menos que ele tenha vindo pendurado numa negociação de um outro jogador. Que também é o tipo de coisa que acontece. Olha, o empresário falando para o diretor de futebol, ou para o executivo ou o presidente. Você quer levar o jogador A? Leva o jogador A, mas tem que levar o B junto. E aí é obrigado, para contratar A, levar o B, que não vai jogar. Fica lá um tempão, comendo, bebendo, dormindo, ganhando dinheiro, mas não joga. Em outra situação, que aí já não é essa, são jogadores com qualidade, mas que não são aproveitados. É o caso aí do Vitor Andrade. Entrou no primeiro jogo contra o Figueirense, é tema aqui do nosso tema do dia, né? Enquete do dia. Depois, mais 2 jogos, estava no banco e desapareceu. Ele não seria útil? Nem estou dizendo para ser titular. Porque normalmente o treinador escolhe lá os seus 11 titulares e mais 1 ou 2 que normalmente ele se utiliza. Mas como são 5 substituições, aí fica entrando sempre os mesmos, como o ouvinte disse, né? Então poderia ser útil. Outra coisa, no último jogo, a Ponte perdeu para o Ipiranga. Luiz Felipe foi destaque no time da Ponte na vitória contra o Náutico. Nem no banco estava. Alguém consegue me explicar uma situação como essa? Num jogo o cara está no banco, sai do banco, entra, foi destaque. Não só pela performance, que foi dele, a assistência que originou o gol do Everton Brito, vitória por 1-0. Aí no jogo subsequente, o cara não está nem no banco. Eu não consigo entender um negócio desse. A menos que ele tenha tido um problema particular. Eu não tenho conhecimento a respeito disso. Pelo que consta, não. Perguntei para a assessoria de imprensa. Luiz Felipe está contundido? Está no departamento médico? E a resposta que eu obtive foi: não está no departamento médico, opção do treinador.
Então ele não tinha problema algum. O treinador é que não quis colocar o jogador no banco de reservas. O Luiz Felipe é o novo Carlos Alberto Torres. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que no elenco mediano, disputando a Série C, e por ele ter sido destaque na partida contra o Náutico, minimamente, eu imagino que ele deveria estar no banco de reservas. Nem estou dizendo que tinha que ser titular, mas deveria estar no banco de reservas. Então são coisas estranhas que eu só consigo encontrar uma explicação. É a ordem alienígena que fica em local incerto e não sabido, e de lá toma conta da cabeça de todos os treinadores. É o único jeito que eu consigo encontrar uma explicação. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Em dia de jogo da Seleção Brasileira, que a Rádio Bandeirantes Campinas transmite, vamos efetivamente para o Fala Galera desta quinta-feira, de chuva em algumas regiões, mas de temperatura muito agradável. Por opção de Alberto Valentim, Vitor Andrade não é relacionado desde a quinta rodada e não entra em campo desde a estreia da Ponte na Série C contra o Figueirense. Na sua opinião, ele vem fazendo falta? Desde que esteja bem, faz falta, mas o Alberto Valentim não rasga a nota de 100, não. Se não está jogando, é porque alguma coisa está acontecendo. Falta de empenho no treinamento, falta de concentração na parte tática, não sei. Ele é um bom jogador, mas a gente já conhecia o Vitor Andrade. Quando ele foi contratado, eu me lembro bem o que eu disse. Se ele tiver cabeça no lugar, ele vai ajudar. Será que esse não é o problema? Interrogação. Guarani está certo em aumentar a proposta por Diego Torres do Vila Nova? Vale o esforço? Vale. Vale sim, é bom jogador e é um jogador com característica que o Guarani não tem no seu elenco. Batista. Paulo Kikuchi. Vou resumir, Danilo Barcelos para mim estava jogando na posição errada. Lateral esquerdo para mim seria Arthur, entendo a opção do Valentim. Acho que Danilo Barcelos no meio e às vezes caindo pela ponta esquerda seria o ideal. Mas agora João Gabriel, Emerson na zaga, para mim Vicente Concha no meio, Léo Oliveira, Serginho e Elvis, Gé e Gian Dias ou Everton Brito. Abraço para você, Paulo Kikuchi. Muito obrigado pela sua participação. Carlos, Jardim do Lago. Boa tarde, senhores. Seu Carlos. Nossa, quanta deferência. Me fala os nomes dos contratados da Ponte que não jogam. E pede para o Valentim treinar no profissional o zagueiro Diego Leão. Um lateral esquerdo bom, que não sei o nome. E o camisa 10, Nicolas, além do Pedrinho. Vai lançar eles com 23 anos? Carlos do Jardim do Lago. Primeiro, parabéns pelo nome, tá? Nome muito bonito, gostei demais do seu nome. Segundo, jogadores, citei dois aqui, né? Citei o Vitor Andrade, citei também, no caso, o Luiz Felipe. Dois jogadores que poderiam ser aproveitados neste jogo diante da equipe do Ipiranga, que a Ponte perdeu pelo placar de 1-0. Porque o time do Ipiranga não jogou absolutamente nada. Não teve mérito de fazer o gol, né? Futebol é jogo de erro. Porque a Ponte errou na cobertura da bola parada. Se bem que bola parada é o que define jogo. Em média, com 1 ou 2 toques, 70% dos gols saem de bola parada. Então vai tomar gol de bola parada.
Então nem considero esse o problema. O problema foi não ter um pouco mais de capricho nos arremates. Lucas Cândido meteu na trave, outras oportunidades foram criadas pela Ponte, mas a Ponte não teve competência para tombar o adversário. E é bem verdade que também estava com 1 a menos desde os 31 minutos do primeiro tempo pela besteira imensa cometida pelo Dudu. Mas se tivesse jogadores que entrassem em campo colocando velocidade, porque como é que você fura um ferrolho? Uma defesa compacta, muito fechada, com velocidade. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são os entendidos. Isso é mais velho do que andar para frente. E aí, o que o Valentim fez? Não tinha jogador de velocidade no banco. Tinha o Everton Brito, que entrou no intervalo. Mas poderia, se tivesse, utilizar outros jogadores para poder furar o sistema defensivo do Ipiranga. Poderia ter feito 1, 2, até 3 gols. Time da Ponte superior ao Ipiranga. Mas não conseguiu fazer e amargou uma derrota pelo placar de 1 a 0. São 17h30 em Campinas. Continue mandando para cá as suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto e mensagens também de áudio. Com relação ao que disse o Carlos, jogadores da base, esquece. O Valentim não vai utilizar jogador da base. Não tem o perfil, não gosta, não quer utilizar jogador da base. Não vai funcionar. Esquece. A Ponte tem jogadores de bons predicados na base. Aliás, no time profissional tem o João Gabriel. Nem isso ele faz. Capaz de improvisar alguém aí na lateral esquerda contra o próximo adversário da Macaca, que será o ABC, no dia 14, sem ser sábado agora, no outro sábado. Não tem o lateral Arthur, terceiro cartão. Não tem o Barcelos, vai passar por cirurgia. Aí, quem que é o imediato? Está pronto para jogar e que já jogou diversas partidas nessa posição, embora seja lateral direito de ofício. João Gabriel, que é da base. Espera para ver. Valentim vai improvisar alguém na lateral esquerda, não vai usar o João Gabriel. Então não tem o perfil. Gosta de trabalhar com jogador medalhão, experimentado e tal, mas não coloca base, mas nem por decreto. E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de solução. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e para não ter dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo.
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Batista. Oi, CH, fala que eu te escuto. Cara, eu tô assistindo uma partida aqui que há muito tempo eu não assistia. Semifinal da Liga das Nações, Espanha e França. Sabe quanto tá o jogo, Batista? Tava 2-0 para a Espanha. Tá 5-1 para a Espanha. Fora os ameaços. 5-1, 30 do segundo tempo. A Espanha jogando uma barbaridade. Também o goleiro espanhol fez pelo menos 5 defesas, não é? Mas está 5-1 e a Espanha está caminhando, para mim já está na final, e fará a final contra o Cristiano Ronaldo. Portugal bateu e eliminou na semifinal, na outra semifinal, a Alemanha por 2-1. Então, provavelmente, Portugal e Espanha na final da Liga das Nações, Batista. Quando terminar, você chama para informar o resultado final. Quem sabe, né? Pode ser que... Quanto tempo está faltando aí? Faltam 15 minutos, Batista, mais acréscimos, não vai virar, não. Tem que fazer 6 gols em 15 minutos. Tem que fazer não um dá, gol, né, Batista? Um cada gol 2 minutos e meio. Né? Não vai dar. Isso aí é igual aquela lei, o princípio de Borel na matemática, né? Impossível. Impossível. Quando o percentual é muito alto, aí, mesmo sendo matemático, vai para o princípio de Borel. Ou seja, é considerado impossível. 17h36. Informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate. Informações do Guarani. Bugre mais aliviado, né? Depois da vitória para cima do Retrô, resultado que tirou o Guarani da zona do rebaixamento desta Série C do Campeonato Brasileiro. E agora o Guarani respira um pouco mais aliviado na busca pelo outro objetivo, que é a classificação à segunda fase desse Campeonato Brasileiro da Série C. Daqui a pouco a gente fala sobre a possibilidade de reforços, né? Guarani está no mercado aí em busca de contratações. Já anunciou oficialmente ontem a contratação do Bruno Santos, atacante ex-Volta Redonda, mas outros nomes devem chegar. Quem passou pela sala de imprensa nesta quinta-feira foi o goleiro Andrei Ventura e também o Arzu, preparador de goleiros, né? Eles falaram exatamente sobre o trabalho feito. Já são 3 partidas seguidas sem que o Guarani sofra gols. O Andrei Ventura, o goleiro, comemorou essa sequência positiva. A gente comemora sim o fato da gente estar esses 3 jogos sem tomar gol. É fruto de muito trabalho, muita humildade, pé no chão. A chegada da nova comissão foi muito importante porque eles chegaram com um gás, com ânimos elevados, resgatando o nosso espírito, sabe? A gente entende que o início não foi bom, mas isso serviu também de aprendizado. O importante é que a gente conseguiu virar essa chave. Todo mundo incluído no processo está de parabéns. A gente sabe que a gente é capaz de coisas maiores dentro da competição e vamos sempre lutar por isso. O goleiro no seu dia a dia tem as suas peculiaridades, né? É diferente o treinamento, a movimentação, a preparação para o jogo. O Andrei falou sobre isso e como está sendo também essa sua relação com o Arzu, que chegou recentemente, juntamente com o técnico Marcelo Fernandes. Durante a semana a gente busca trabalhar de tudo. Tem até o treinamento global, né, professor? Exatamente. Que envolve diversas situações de jogo. E tem muitas situações que não fogem muito, que a gente está sempre no dia a dia vivendo, o que acontece no jogo. São situações bastante parecidas e a gente tenta deixar o mais próximo do jogo possível. E dentro até do que o professor estava falando, quando ele fala 100%, é 100% de acerto, é você
você está ali mentalmente preparado para acertar todas as situações, né? Porque geralmente nos treinamentos a gente se permite, né? Não é que a gente se permite, mas acontecem algumas falhas e a gente sempre fala, não, é treino e, de fato, treino pode acontecer e a gente acaba, às vezes, acabava, né, deixando isso ser algo normal. E com a chegada do Arzu, ele sempre falou muito disso, de 100%, e tu acaba se concentrando a nível de jogo e acaba vivendo ali durante a semana, como pode dizer, um jogo diário. Então, quando chega dentro da partida, acho que não existe um improviso ali, a gente apenas repete o que a gente faz durante a semana. O Andrei ainda é muito lembrado pelas falhas cometidas lá no começo da sua caminhada do Guarani, né? Na Série C, aquela partida contra o Caxias, aquela falha, algumas falhas também nas partidas seguintes no Brinco. Mas, segundo o Andrei, tudo isso foi superado, claro, com dificuldade, ele não esconde isso, mas tudo superado com relação a esse começo um tanto quanto tortuoso com a camisa do Guarani. Eu estava tentando entender o porquê daquilo estava acontecendo, se o trabalho estava sendo feito, eu estava trabalhando com seriedade e tal. E hoje eu entendo que era um pouco de pressa. Mas ali naquele momento, cara, não foi um momento fácil, confesso. Foi muito duro, mas a gente não está na bola, né, desde ontem. A gente, sou goleiro desde os meus 10 anos de idade, vou fazer 32 no mês que vem. Infelizmente não tinha sido o primeiro erro, e a gente sabe que a nossa carreira, né, grandes goleiros falham. Tive que me manter firme ali, mas o principal ali foi a minha família, cara. A minha esposa, que infelizmente não mora comigo, ela se deslocou lá do Rio, veio para cá ficar comigo no momento que eu mais precisava. Isso foi muito importante. E rede social, cara, a gente sabendo usar ela não acaba influenciando tanto assim no nosso profissional, não. Só você ter uma mente tranquila e saber que ali o torcedor tem todo o direito de demonstrar sua indignação, mas no interno é que a gente sabe que o trabalho está sendo feito de forma honesta e digna, então isso me deixou bastante tranquilo. O Arzu, né, experiente treinador de goleiro, muitos anos trabalhando no Santos, ele falou exatamente sobre a importância desta recuperação do Andrei depois das falhas cometidas no início do campeonato. Quando eu estive lá no Barcelona, observando alguns treinamentos, eu pude perceber que lá existem 3 pilares. Para quê, por quê e como fazer. E dentro desse contexto, trazendo aqui para o nosso dia a dia, eu pude observar também que, primeiramente, a gente teria que recuperar o ser humano, depois o atleta. Isso especificamente com o atleta Andrei, que tem um conteúdo fantástico em termos de como atleta e como pessoa também. Um grande chefe de família, uma pessoa que é muito querido dentro do clube, é muito querido pelos seus companheiros. Então, foi muito fácil a gente recuperá-lo dentro desse sentido, tá? E como atleta, eu pude perceber que o seu mental estava mandando algumas informações de pressa. E a pressa e velocidade são movimentos totalmente distintos um do outro. A pressa atrapalha. A pressa faz com que o atleta passe da linha da bola. E você passando da linha da bola, a técnica não entra. Então, juntamente com seu conteúdo técnico, e também o mais importante do atleta é ele querer absorver as informações que são passadas, coisa que ele fez muito bem. Por fim, o Arzu, né, no alto da sua experiência, diz que a concorrência por uma vaga de titular no gol faz com que o goleiro se concentre praticamente o tempo todo.
Não, sem dúvida nenhuma que atrapalha, né? Aí quando você chega numa situação como estava, que quando nós encontramos nessa situação, o futebol ele é muito imprevisível, né? Ele só vai se tornar previsível com os resultados positivos. Aí vem a segurança, né? Que a gente sempre conversa sobre isso. Mas o que ajudou também, vale a pena nós frisarmos, é que a competição interna entre os goleiros, tanto como o Andrei, o Fred e o Emerson, faz com que a concentração aumente cada vez mais e a performance melhore cada vez mais, né? Mas agora ele está conosco, o André é nosso, o André é do Guarani, isso que importa, é um ser humano fantástico, fundamental. O Guarani tem 3 grandíssimos goleiros. Palavras, portanto, do Arzur, preparador de goleiros do Guarani. Falei sobre o mercado, né? O Guarani está em busca pela contratação de reforços. Já trouxe Cicinho, já trouxe Vitinho, também o Diogo Silva e o atacante Bruno Santos. O Guarani agora prioriza o sistema ofensivo, né? Tem o 4º pior ataque desta Série C. Alguns nomes que estão sendo cogitados de Diego Torres, jogador do Vila Nova. Aliás, um apoio de investidor pode ajudar o Guarani a trazer o Diego Torres, né? A oferta do departamento de futebol ultrapassa o valor de R$100 mil para salários, né? Dentro daquilo que o Diego Torres já havia pedido também, além de bônus e comissões para atrair o atleta para a Série C. Não é fácil, né? Tem outros clubes interessados também. Guarani tenta a contratação também do Cássio Gabriel da Ferroviária, João Paulo ex-Avaí e Luciano Naninho do Volta Redonda. São nomes que estão na pauta. Não são negociações fáceis, mas o Guarani vai tentar trazê-los nesta janela de transferências para qualificar o elenco para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Informações do Bugra aqui no Esporte em Debate. 17h46 em Campinas. Já vamos debater o Guarani. Antes, porém, ô CH, já começou a dar um calor aí, hein? A França vai empatar esse jogo, hein, CH? Você vai queimar a língua. Ô Batista, o jogo é jogado e o lambari é pescado, como diria nesse momento o Gleger Zorzin. Pode acontecer, mas acho muito improvável. Muito improvável. Tá 5-3, faltando 2 mais acréscimos. Acho pouco provável, mas tem muito garoto na seleção da Espanha. Vamos aguardar, mas eu continuo acreditando na classificação da Espanha. Perfeito, é isso aí. Tava 5-0, agora tá 5-3. Então... 5-1. Tava 5-1, né? Tava 4-0. Não. Aí tava 4-0. Não é? Não, minto. Tava 3-0. A França fez 3-1. Aí tô falando da marcha da contagem. Aí a Espanha fez 4-1 e fez 5-1. E agora 2 gols consecutivos da França. 17h47 em Campinas. Aroma das ervas. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que até dá água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, a Aroma das Ervas tem temperos sem sal, combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadazervas.com.br e transforme o sabor
da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Vamos lá, CH, o que você achou da entrevista aí do Azul e também do Andrei Ventura? Batista, eu sou fã do trabalho do Azul já faz muito tempo, conheço, já entrevistei, sei o tamanho desse profissional, da qualidade, do conhecimento. Então não há nenhuma dúvida que a melhora no performance, tanto emocional como técnica, está diretamente ligada também à qualidade do atleta, mas principalmente pelos conselhos e treinamentos do Azul. O Andrei se recuperou, isso é uma coisa muito particular, viu, Batista? Quem discorda de mim está tudo certo, mas eu ainda não tenho confiança no trabalho dele. Eu acho que um goleiro, além da parte técnica, ele tem que ter um emocional muito equilibrado. Por enquanto está indo bem, mas ele ainda apresenta, e na última partida aconteceu isso contra o Retrô, erros técnicos que não podem acontecer. E isso não é porque ele não sabe o que tem que fazer. É o aspecto de não se envolver com a emoção do jogo. O goleiro tem que ser uma pedra de gelo. Mas ele tem melhorado. 3 jogos, né? Não toma nenhum gol. Então não tem jeito de não destacar, de não elogiar. Mas eu continuo com a mesma opinião. Eu acho que temos que esperar um pouquinho para ele se tornar um goleiro que ninguém se preocupe, como é o caso do Diogo da Ponte. Um goleiro que está acima de qualquer suspeita. Você bota lá e dá conta do recado. Eu acho que faltam algumas partidas, mas o Azul sabe como condicionar esse goleiro. Melhorar a performance do Andrei. E é nisso que eu acredito, Batista. Andrei Ventura tem 31 anos. Goleiro destro, 1,90 m. Contratado pela equipe do Guarani, estava na Desportiva Ferroviária. 12 jogos em 2025 pela Desportiva. E foi eleito o melhor goleiro do campeonato do Espírito Santo. Opa! Tem gol da França, é isso, CH? Isso! Golaço, tá checando ainda, né? 5-4, faltam 2 minutos, né? A Espanha tá bobeando, hein? Eu acho que foi o Dembélé que fez o gol. 5-4 agora, vamos ver se vai valer. Falta 2 minutinhos ainda. Será? Falta 1 minuto e meio. Vamos aguardar. 5-4, por enquanto passa a Espanha. Eu te avisei, hein? Te avisei antes. Vamos aguardar. Eu continuo acreditando na Espanha. A França vai empatar o jogo e vai ganhar nos pênaltis. 17:52. Bom, vamos falar a respeito de contratações. O Guarani está no mercado, tinha interesse no Naninho. Luciano Naninho já foi anunciado pelo CSA. Então não tem mais possibilidade do Guarani continuar. Esse é o grande problema, né? É o mercado. Os empresários preferem colocar os jogadores na Série B. Então, a Série B está disputando jogadores com os times que estão disputando a Série C. E o Guarani tem um outro problema seríssimo. Como a Série C, o calendário é menor do que a Série B, os jogadores preferem o mercado da Série B, quando eles têm convites, né? Então, não tem como disputar. Aliás, eu nem sei como é que o Guarani conseguiu esse Bruno Santos. Outros times estão interessados. Centroavante, do Volta Redonda. O Guarani conseguiu contratá-lo. Não é fácil, porque se o Guarani não se classificar, tem toda a chance ainda de classificar. Mas se não se classificar, o campeonato termina no dia 31 de agosto.
Aí é setembro, outubro, novembro, dezembro e parte de janeiro, quando começa o Campeonato Paulista. É muito tempo parado e tendo que pagar o jogador. O Guarani opta em fazer um contrato de 3 meses, que é o mínimo que a lei permite. Está correto, porque vai arrumar despesas sem ter receita, sem ter o dinheiro para pagar na sequência, se não conseguir a classificação. E mesmo conseguindo a classificação, ainda tem um mês a mais, né, de campeonato. E ainda vai ficar mais 3 meses inativo esse campeonato da Série C, já que tem um presidente novo, Sami Chaldi, deveria pensar também em colocar turno e retorno na primeira fase, como acontece com as séries A e B. Ele está falando aí em criar uma Série E. Ó, beleza, cria a Série E. E aí faz a Série D com 20 times, com o regulamento da Série C. E a Série C com o regulamento das séries A e B. Eu não estou falando isso por causa dos times de Campinas. Claro, é evidente que nós estamos convivendo com essa situação. Mas para permitir aos times que vão disputar a Série C ter um calendário um pouco mais extenso e não ficar sem jogo a partir do dia 31 de agosto ou final de setembro, para os times que se classificarem. E depois só 2 seguem, né? Para disputa lá em outubro, a final do campeonato. Porque o campeonato são 20 times, 19 datas, classificam-se 8. Divididos em 2 grupos de 4, turno e retorno, e os 2 primeiros sobem. Aliás, os 2 primeiros de cada grupo sobem. E o primeiro colocado de cada grupo está classificado para fazer a final da competição. Claro que o mais importante é o acesso, mas vale taça, título e tudo mais. E aí tem mais 2 jogos para fazer na final do campeonato. Então seria interessante ter uma Série C com regulamento igual o da Série B. E aí, CH, a França já fez mais um gol aí ou ainda não? Acabou. Então a Espanha bate 5-4 a França. Tá na final com Portugal. Mas que deu um calorzinho, não deu, CH? Mas eu tinha razão, né? A Espanha passou. Sim, tinha razão, mas deu um calorzinho aí, né? Quer dizer, chegou até a ameaçar a escorrer uma gota de suor na face. 17h57. E aí, CH, contratações, você acha que o Guarani conseguirá? Eu espero que sim. Mas se não acontecer um esforço financeiro, nem sei se o Guarani pode. Estou aqui falando de orelhada, né? Eu não conheço o orçamento para contratar. Tecnicamente precisa. Só o Brunão lá na frente não é suficiente. Precisa arrumar esse meio campo aí. E não é só contratar o Diego Torres. Tem que contratar mais gente. Mais gente pro ataque, mais gente pro meio campo. Não adianta ficar se iludindo. E a torcida sabe disso. A gente já cansou de assistir esses jogadores aí que são questionáveis. Eles estão se esforçando, eles têm garra, eles têm vontade, mas não têm técnica. E para você ter sucesso no futebol, você precisa ter garra, técnica, mas precisa ter, não é, uma qualidade que a gente não vê nesse time do Guarani. A gente vê muito empenho. Acho que com o Marcelo Fernandes a coisa melhorou, legal. Mas vai ser suficiente para pelo menos escapar? Não sei. Eu tenho medo, eu tenho receio. Portanto, em relação a contratações, já falei, precisa de 3 no meio campo e de mais 2 atacantes. O Guarani vai contratar isso? Eu não tenho a mínima ideia. Estou dizendo que o que eu estou assistindo, conhecendo o elenco que o Guarani tem, eu conheço bem e sei o que cada um pode produzir ou não produzir. Por isso, estou sugerindo pelo menos mais 4 a 5 contratações, meio campo e principalmente no ataque. 17h58. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação.
Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito. Pode ser assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. 18:01, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, porque hoje tem Brasil em campo, 15ª rodada das eliminatórias da Copa, estreia de Carlo Ancelotti. O jogo será no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. 8 da noite, horário de Brasília, com transmissão pela Rádio Bandeirantes. A bola rola, tem Equador e Brasil. O provável Brasil: Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexandre e Alexandro, lateral esquerdo, Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson, Estevão, Vinícius Júnior e Richarlison. A estreia de Carlo Ancelotti. O Equador do técnico argentino Sebastián Beccacessi, com Galíndez no gol, Ordonhas,
Pátio, Wincampier Estupinhan, Moisés Caicedo, Viti e Alan Franco, Castilho, Kendry Paz e Ener Valência. Habita o jogo chileno Piero Mazza. A bola rola 8 da noite no horário de Brasília. Eliminatórias da Copa tem Brasil em campo, Brasil e Equador. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h05. Gente, agora presta atenção, porque essa dica é para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado. Sabe aquela conexão que faz a diferença no dia a dia? Aquela que está presente no trabalho, no lazer, nos momentos em família, com os amigos, maratonando sua série favorita, jogando online ou naquela reunião importante. É assim com a Desktop, uma conexão de verdade que vai além da velocidade, que é presença. Internet 100% fibra ótica com mais de 1 milhão de clientes e bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. É isso mesmo, são planos de 200 mega a 1 giga, com preços a partir de apenas R$ 79,99. E tem mais, atendimento próximo, suporte ágil, mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. E para assinar é muito fácil. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou então vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. São 18h06. Estamos em contato com João Brigatti. Ele vai conversar conosco. A Ponte volta a jogar somente no dia 14. Campeonato paralisado por causa da data FIFA. Aliás, são 2 paralisações. Agora, e aí joga no dia 14, depois mais uma paralisação e volta a jogar no dia 28. Oi, Brigatti, um abraço para você, boa noite, prazer tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Batista, boa noite a todos da Band, em especial a nossa torcida ponte-pretana. E estamos aqui mais uma vez, quero agradecer pela oportunidade para que a gente possa passar as informações do dia a dia da Ponte Preta. Começando pelo assunto lateral esquerdo. Danilo Barcelos, cirurgia, está fora, não joga mais em 2025. A Ponte segue com o que tem ou vai ao mercado para contratar um lateral esquerdo? Olha, Batista, infelizmente aconteceu essa situação de lesão do CA do Danilo Barcelos, que infelizmente não vai estar dentro do campo, mas ajudando a Ponte Preta a conseguir esse objetivo, que é o acesso, mas sim fora do campo, nos ajudando com o seu apoio, com a sua presença. É um cara sensacional, um cara de grupo e que vai nos fazer muita falta. A princípio, a gente, nessa curta janela que iniciou no dia 2 de junho e se encerra agora na próxima terça-feira, dia 10, a gente não iria ao mercado buscar atletas, até porque a gente está monitorando alguns atletas, algumas posições pontuais para a próxima janela. E só que essa necessidade fez com que a gente fosse ao mercado e estamos em conversa com 2 atletas aí para a gente poder definir o mais tardar até segunda-feira para suprir essa situação deixada pela lesão do Danilo Barcelos. Serão 2
que estão sendo avaliados e dos dois um será escolhido, é isso? É exatamente isso. A dificuldade no mercado, principalmente nessa posição, é muito grande. Tem um que está disponível no mercado e tem outro que está jogando, que pode vir também. Mas, enfim, seria um atleta para suprir essa lacuna deixada pelo Danilo. Esse que está jogando está na Série B? A dificuldade é muito grande, Batista, de trazer atletas de Série B. Mesmo tendo a Ponte Preta essa camisa pesada que né, eles mudarem de divisão é um desafio muito grande, né? Então, mas nós estamos buscando sim, estamos conversando, é de uma outra divisão também, não é da Série B, para que venha, né? E esteja disponível nesse momento para suprir essa situação aí já da lateral esquerda. E além desse lateral esquerdo, nesta janela que vai se fechar no dia 10 é terça da semana que vem, a Ponte vai contratar mais algum jogador? A princípio, Batista, nós estávamos logicamente avaliando o mercado, o pensamento da Ponte era de trazer, só se houvesse alguma situação assim, muito, muito favorável, né? Com um atleta de qualidade, mas nesse momento, nessa curta janela, não era o pensamento da Ponte trazer nenhum atleta, né? Como aconteceu essa situação, nós vamos ter que buscar um lateral esquerdo para poder manter essa situação de jogador nessa posição, né? Estamos monitorando, sim, como já disse, atletas pontuais, né? Para a próxima janela que se inicia no dia 1º de julho e aí se prolonga até o final de agosto, né? São 2 meses aí para você poder fortalecer a sua equipe, principalmente nas posições pontuais que a gente entende, né? Juntamente com o Alberto Valentim, que venha para fortalecer a nossa equipe em busca da nossa classificação e para o quadrangular também, que será muito difícil. Estamos conversando com João Brigatti, o coordenador de futebol da Ponte Preta. CH, a sua pergunta ao Brigatti, que está na sua escuta. Fazia tempo que a gente não conversava, um abraço para o Brigatti. Ô Brigatti, é o seguinte, nós estamos falando de contratação, de elenco, mas eu tenho uma dúvida, aliás, não é nem dúvida do Carlos Henrique, é dos ouvintes que mandam mensagem todos os dias. Tem vários jogadores na Ponte que estão indo bem. Você acha que a Ponte corre risco de perder algum atleta, principalmente os titulares? Um abraço para você, João. CH, um grande abraço a você, é um prazer falar contigo novamente. Nós estamos sempre à disposição, CH. Quando a gente não vem a público é porque a situação está tranquila, né? Então, a gente fica esse tempo sem essa comunicação com vocês. A situação, quando nós optamos por trazer atletas mais experientes no início do ano e formar, né, uma equipe mais experiente, por tudo aquilo que nós já passamos com vocês, de superar uma situação mais difícil, como a gente já passou no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro também, por esses atletas ter vivenciado já situações dentro das suas carreiras, né? Acho que conseguimos, né, dentro das dificuldades, a gente montar um elenco de atletas com qualidade, atletas com experiência, mas com vigor físico também, que necessita dos campeonatos. E nós conseguimos, né, a realização de um campeonato paulista muito bom. E isso trouxe, né, outras equipes o interesse, né, em cima dos nossos atletas. E aí, logicamente, a gente teve, né, desde o início, a gente se precaver em relação à multa contratual para que a gente pudesse, né, ter esse elenco do início de 2025 até o dia 30, né, 31 de outubro, que é o final do Campeonato Brasileiro, que é o nosso maior objetivo, que é o acesso, e a gente não perdesse, né, nenhum atleta e a gente pudesse ter equipe forte para que o Alberto Valentim pudesse, né, utilizar todos esses atletas aí dentro das partidas do Campeonato Brasileiro. CH?
Oi, Valdemir vamos lá. Gomes, ou da palavra fácil. Oi, Batista. CH voltou, pois não, CH? Botei. Desculpe, eu que não liguei aqui o microfone, não tem problema. O problema é essa pecinha atrás do microfone aqui, que não presta atenção. Ô, João, eu deveria fazer essa pergunta para o Valentim, mas vou fazer para você. Eu tenho a impressão, e muita gente também tem, que o Valentim não gosta muito de trabalhar com jovens. Eu queria que você falasse sobre isso, por favor. Não, ele gosta sim, CH. Gosta. Tem utilizado bastante o pessoal da base, os atletas da base. A gente faz um rodízio entre esses atletas. Toda semana tem 3, 4 atletas treinando com o profissional no CT. Enfim, quando nós fizemos, né, e juntamente com o Valentim, a formatação do elenco de atletas mais experientes, foi justamente para a gente ter uma equipe mais equilibrada, uma equipe superando as dificuldades, né, e que a gente pudesse contar com os meninos da base também, mas aos poucos, né, sendo pontuais. Então, assim, nós temos integrado esses meninos profissionais, mas como nós temos uma equipe mais experiente, o Roberto está preferindo essa experiência nesse momento. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante, indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite, Batista, boa noite aos amigos da Bandeirantes, CH que tá lá em Jundiaí, os amigos aí da técnica, e ao João Brigatti, que tá aqui com a gente. É sempre muito bom bater um papo com o João Brigatti, em cima exatamente de todo o envolvimento que ele tem nesse processo todo do futebol da Ponte, né? Ele que hoje é um executivo de futebol, um gerente de futebol, coisa do tipo. O cargo é o que menos importa, mas é esse elo sempre muito importante entre o elenco, a comissão técnica e a alta direção executiva do clube, além de ser treinador de futebol formado. Um abraço para você, viu, João? Ô, Tigrão, um grande abraço, prazer falar contigo, Tigrão. Tem Obrigado, feito caminhada, João? Tigrão? Desculpa, João, não ouvi. Tem feito caminhada? De leve, João, de leve. O problema é que a gente perde 100 gramas e depois você sabe o que ganha depois que vai lá para a mesinha redonda, né? Você tá fazendo corrida ou só caminha, o Tigrão? Ah, Batista, se for a sua só, eu soco. Tem problema. Pelo nosso longo relacionamento, se for a sua, eu soco sim, não tem problema não. Entendeu? Você acha que você vai me pegar nessa daí, pô? Foi de 40 anos junto. Ei, João, Batista tem umas coisinhas também. Você viu que engraçadinho que ele é ou não? Não, o Batista é diferenciado, Tigrão. Precisa ver para que lado, né, João? Precisa ver para qual lado. João, o CH acabou de falar agora, pô, devia perguntar pro Alberto, mas a gente tem uma grande admiração pelo Alberto Valentim, e isso não quer dizer que a gente concorde com tudo aquilo que ele faz. E a gente deveria, e quando é para elogiar, vamos elogiar sempre, até porque é obrigação nossa de realmente tentar passar o maior possível de transparência, sinceridade e honestidade aqui nas nossas análises. Como não é ele que está sendo entrevistado, eu queria ouvir uma opinião sua a respeito de duas pontes. A Ponte Preta, que joga fora de casa, e a Ponte Preta que joga dentro de casa. Não é que você vai botar a colher de pau onde você não deve, falar algo que é coisa do treinador e não é função sua, não é isso não. É apenas colher uma opinião sua, de alguém que está integralmente envolvido no processo, que é ponte pretano, que vive a Ponte 24 horas por dia. Por que é que a Ponte, fora de casa, ela tem uma performance de pontos extraordinária, uma das maiores da história aí recente da Ponte, fora de casa, e dentro de casa o time anda de lado. Ele não consegue apresentar um futebol de resultado. Fora é um resultado, é futebol de resultado e às vezes, inclusive, nem sempre, mas às vezes, inclusive, além do resultado, com bom desempenho. E dentro de casa, a coisa não vai bem, nem em nível de resultado e nem em nível de desempenho. Isso sou eu que estou dizendo, não é o João Brigatti.
Eu queria saber se você concorda com isso, se vocês têm falado, você está todo dia com o Alberto, com o presidente, com o Koyama, com o Kiko, com os atletas. Eu queria saber, primeiro, se você concorda, porque em termos de números é indiscutível, né? Os números estão aí para mostrar. Agora, pessoalmente, independentemente da parte numérica, se você concorda com essa minha observação, e se concordar, na sua opinião, por que é que está acontecendo isso desde o Campeonato Paulista e agora também, onde a Ponte é líder, mas poderia já ter resolvido até a classificação, não fosse algumas derrapadas que ela tem dado em casa. João, por favor. Olha, Tigrão, deixando a nomenclatura de lado, o gerente de futebol, o executivo do futebol, na verdade a minha função dentro da Ponte Preta, além de contratar também, é ter esse elo, né, de ligação de comissão técnica, dos atletas, juntamente com a diretoria, com o nosso presidente Marco Bellini, para que a gente possa, né, ter uma situação favorável, né, de poder esclarecer muitas situações, tanto dos atletas, da comissão técnica e diretoria. Eu tenho um respeito mesmo, deixando de ser treinador de futebol há muito pouco tempo aqui na Ponte, tenho um respeito muito grande por quem ocupa esse cargo hoje, que é o Alberto Valentim. É um grande profissional que dá abertura a todos, né, para que a gente possa conversar, dialogar em relação à busca de sempre uma performance melhor da equipe, né? Então ele sempre dá essa abertura para nós. E eu tenho conversado bastante com o Alberto em relação a isso. Só que as dificuldades do campeonato, que a gente já dizia desde o início, que não seria fácil, né, disputar um campeonato brasileiro da Série C, mesmo a Ponte Preta se tratando ou sendo tratada como favorita ao acesso, a hora que começa a partida, a situação muda completamente, né? Então a gente tem que respeitar os adversários, não que a Ponte Preta não tenha respeitado, né? Mas fora de casa, a equipe da Ponte Preta é sempre mais atacada do que aqui dentro, né? Então a gente tem, até pela formatação do elenco, pelo sistema de jogo do Roberto Valentim, de criar, né, quando a equipe é atacada, ter uma situação de mais espaço na frente, né? E a gente conseguir aproveitar esse espaço deixado pela equipe adversária e criar situações de gols, né, como tem acontecido fora de casa, se defendendo muito bem e criando situações e a gente buscando as vitórias. Quando a gente joga em Campinas, as dificuldades aumentam um pouco mais, porque as equipes vêm mais retraídas, esperando a Ponte Preta e jogando por uma bola, como aconteceu agora no último jogo contra o Ipiranga. A equipe da Ponte estava tendo uma performance muito boa, até a expulsão do Dudu, que se diga de passagem, nos últimos 3 jogos, nós tivemos atletas suspensos e isso dificultou demais. Aquela partida frente ao Brusque, pegamos uma equipe muito bem organizada dentro de campo naquele momento, que soube aproveitar a situação de estar com um homem a mais e a gente sempre buscando em busca do resultado. Isso gerou espaço, né, que a equipe do Brusque soube aproveitar e conseguiu aquele resultado que foi muito ruim para nós. Então, assim, lógico que a performance dentro de casa, dentro de pontos, a gente vê nos pontos, não é uma performance que a gente queria, mas a equipe está em evolução e Tigrão, vou dizer uma coisa, foi até bom que aconteceu essa situação, a gente não gosta de derrotas, mas que a gente possa aprender, né, juntamente com o Alberto, juntamente com a nossa comissão e com o time, para que a gente possa poder ter um poder de atacar as equipes aqui que venham jogar contra a Ponte Preta, mas a gente busca o equilíbrio também de uma equipe no setor de meio de campo e defesa, para que a gente possa conseguir os resultados que sejam favoráveis em busca dessa classificação, que é o primeiro objetivo nosso. Ô João, a Ponte contratou um volante muito experiente, aliás ela está bem servida de volantes na avaliação nossa aqui, mas tem um aí que tem muita bola, tem muita experiência, fez boas campanhas aí nos últimos anos com o São Bernardo, que é o Rodrigo Souza, que é um jogador veterano, acho que faixa de 37, 38 anos,
E ele apareceu muito pouco até agora, mesmo com as suspensões que a Ponte tem sofrido ali no setor, ora o Dudu, ora o Emerson, né? Aí o Léo Oliveira, no último jogo estava suspenso, agora volta. Léo Oliveira que foi expulso lá nos aflitos. Eu te pergunto, o Rodrigo Souza, que indiscutivelmente é um bom jogador, um jogador de muito equilíbrio no meio-campo, de bom passe, de bom poder de marcação, que informação você tem, ou que opinião você tem, conversando com a comissão técnica, primeiro, dele ter recebido tão poucas oportunidades até agora, e segundo, ele tem algum problema físico que possa estar atrapalhando o melhor aproveitamento dele? Tigrão, eu conheço o Rodrigo, aliás, eu estava no CRB, ele jogava pelo América, isso há 8 anos, 9 anos atrás, né? E é um atleta de muita qualidade, obviamente que hoje já está com uma idade também mais experiente, na verdade, era capitão do São Bernardo, teve uma passagem muito boa por lá, teve uma situação de lesão que o atrapalhou bastante no ano passado, foi contratado pela Ponte Preta, não veio na sua melhor forma física, apesar de se tratar de um grande profissional, né, que treina, procura sempre estar de melhor nas suas condições físicas. Hoje ele se encontra muito melhor do que quando chegou na Ponte Preta, já está fazendo treinos, realizando treinos, treinando normalmente. É uma questão de opção desse momento, né, do Alberto Valentim. Não tem, a forma física dele está muito bem, não tem situação de lesão, o que atrapalhou bastante essa chegada dele dentro da Ponte Preta. Enfim, nesse momento, acredito que ele está inserido no grupo, tem ido sendo convocado nos jogos. Enfim, aí nesse momento é uma questão de opção do Alberto Valentim. Beleza, ô Batista, você me permite mais uma? Temos que encerrar, o Tigrão vai lá. Só mais uma, bem rápido, o João vai responder rapidinho. Essa reincidência específica das expulsões do Dudu, João, não sei se você já falou a respeito, acho que não. É um jogador indispensável, que tem muita técnica, que sabe jogar futebol, mas está com esse problema aí de custo-benefício, né, muito ruim em função das suspensões. A Ponte vai tomar alguma medida corretiva com relação ao jogador ou não? Como é que você está vendo essa situação do Dudu, infelizmente, mais uma vez aí expulso e mais uma vez desfalcando a Ponte para o próximo jogo? Tigrão, nós já tomamos atitude, sim, não somente com o Dudu, mas com o Léo também, né, contra o Náutico. Já tem uma situação aí de conversa, né, que nós tivemos com a diretoria, com os atletas. Enfim, o que a gente espera, né, do jogador dentro de campo, que ele precisa ter o equilíbrio, né, e a responsabilidade. Que mesmo que seja um jogador com característica de mais pegada, como é o caso do Dudu, né, como é o caso do Léo também, Léo Oliveira, que sabe, se for expulso, vai prejudicar muito a sua equipe, né, como tem prejudicado nesses últimos jogos, né? Porque a gente sabe que hoje o futebol é muita correria e ficar com um a menos, as dificuldades ficam ainda maiores e complica a nossa performance dentro de campo. Foi o que aconteceu nos últimos 3 jogos, né? Principalmente contra o Brusque aqui, que pegamos uma equipe bem postada em campo, que soube aproveitar essa situação de um a menos, né? E contra o Náutico nós conseguimos ter esse equilíbrio mesmo com o jogador a menos e conseguimos a vitória. E se repetiu aqui com o Dudu, frente ao Ipiranga, que foi crucial ali, principalmente porque o Alberto teve que mudar, né, o sistema de jogo, tirando jogadores que estavam bem dentro da partida, que poderiam fazer a diferença. Mas, enfim, a gente tem cobrado demais, falado bastante com nossos atletas, e esperamos que daqui para frente não venha mais acontecer esse tipo de situação de expulsão desnecessárias, na verdade, e que ele possa ter mais equilíbrio, mais responsabilidade dentro de campo. A Ponte multou o atleta ou não? Com certeza, não só ele, como o Dudu, como
o Léo também na partida contra o Náutico. Percentual de salário, a multa, é isso? Na verdade, você tem que tomar um cuidado muito grande e aí vai em cima de percentual de premiação, né? De bicho, essas coisas todas, porque a legislação você tem que tomar um cuidado muito grande quando você vai aplicar uma multa aos jogadores, né? Principalmente no seu contrato, né? Mas, o Batista, eu vejo por uma outra situação, Tigrão, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, que a Ponte Preta é uma equipe de raça, de tradição, que todos exigem que os jogadores, quando é contratado, a gente passa para eles, que aqui precisa literalmente ralar a bunda no chão. Então, né, pode ser que fique memorizado, né, aquela situação de ser atleta guerreiros, atletas que vai em busca do resultado positivo e às vezes excede, né, um pouco mais e acaba acontecendo essas fatalidades aí que atrapalham demais. Mas nós temos conversado bastante com o elenco, todos nós da diretoria, o Alberto também, para que não venha, né, prejudicar ainda nas outras partidas essas discussões bobas como tem acontecido. Eu falei lá na TV, na Band e também aqui na Rádio Bandeirantes que a Ponte tem que tomar cuidado com esse negócio de multa, porque isso não está previsto na CLT. Aí amanhã ou depois o jogador vai sair da Ponte, vai entrar com uma ação na justiça e a Ponte ainda terá que pagar um dinheiro para o jogador. Estou dizendo de maneira geral, né? Não só no caso do Dudu. Então um caminho para fazer esse tipo de punição sem que haja uma aplicação de multa pecuniária é fazer com que o jogador compre cestas básicas e leve numa entidade de caridade. Porque passar a mão na cabeça também não dá, né? A torcida não aceita esse tipo de situação. A Ponte, o ano passado, mas na premiação pode, viu, Batista? Na premiação pode. Na premiação. A legislação trabalhista não vai se opor, porque a premiação é um acordo extra-CLT. Aí é uma coisa absolutamente de uma iniciativa do clube de premiar ou não. Então a premiação não consta em contrato, portanto o clube não fica exposto a nenhum tipo de ação trabalhista ou de sanção por parte do atleta numa possível rescisão de contrato lá na frente. Então, dentro da questão da premiação, né, está contemplada assim a possibilidade, o João pode até me ajudar se eu estou falando de maneira correta ou não, mas aí o clube pode sim levar em consideração isso, sem que fique vulnerável futuramente dentro da premiação, porque aí a premiação é uma liberalidade do clube, é uma opção do clube de pagar a premiação, não, isso não consta em contrato, é apenas um acordo verbal entre o clube e os jogadores. Obrigado. Entenda o seguinte, olha, seria uma maneira, primeiro, de punir o jogador, para não passar em branco, para não passar sem uma punição, para não passar na cabeça do jogador que fez uma besteira. Segundo, dar visibilidade. Porque você fala multou, sempre fica aquela história, né? Mas será que multou mesmo? E aí, as cestas básicas, você vai dar visibilidade. Ou seja, o jogador tem que ir lá levar as cestas básicas. E vai ajudar uma entidade carente. Ou se não for cestas básicas, né, que pode inclusive comprar lá no IGA Atacado e ele até vai oferecer um desconto bastante considerável para melhorar a ação. Se não quiser fazer isso, pode comprar cobertores. A própria Ponte Preta está fazendo aí uma campanha do agasalho. Então seria uma maneira de punir o jogador, mas colocando no bojo, no balaio, uma ação positiva. Você não acha que é um caminho melhor? Eu acho que está correto, principalmente a colocação do Tigrão em relação à premiação. Você não pode mexer no salário do atleta, isso é por lei, né? Mas a Ponte não deixa de punir, principalmente as expulsões que a gente vê que são desnecessárias naquele momento. Tem situações dentro de jogo que uma expulsão faz parte do jogo, né? Agora é questão de como que a gente vai analisar esse tipo de expulsão. Essa do Dudu foi principalmente o cartão amarelo que ele tomou
eu acho que foi desnecessário. E isso causou, na outra situação de falta, o segundo amarelo, que foi a expulsão do atleta, o que nos prejudicou bastante. Então, assim, a gente não passa a mão na cabeça de atleta, você pode ter certeza disso. A cobrança deles, em cima deles, é diária por parte da diretoria, por parte da comissão técnica, né, para que isso não venha mais acontecer. São situações ruins, que, como eu já disse, tem prejudicado demais a Ponte Preta dentro dos jogos, né? Mas o importante é que a gente converse com o elenco, com os atletas, para que ele possa ter essa responsabilidade dentro de campo e o equilíbrio, né? Para que não venha acontecer expulsões bobas e que prejudique a equipe como tem prejudicado. Valeu, Brigatti, um grande abraço, muito obrigado pela entrevista e tomara realmente, né, que resolva esse problema de cartões vermelhos, porque para a Ponte ano passado muito prejudicial e pode comprometer o acesso da Macaca. Esperamos que isso realmente não aconteça. Um abraço, não aconteça de comprometer, né? Uma expulsão besta, sem sentido, comprometer o acesso. Um abraço, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Batista, Tigrão, o CH, a todos da Band e em especial a nossa torcida. Um abraço a todos. 18h35, conversamos com o João Brigatti, o coordenador de futebol da Ponte Preta. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h38. Sensacional rodízio de pizza no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas por R$ 59,90. Pizzas a R$ 59,90 o rodízio. Pizza deliciosa, com muito recheio, massa leve e crocante e mais de 40 opções entre pizzas doces e salgadas. E ainda tem a pizza de sorvete para amantes do frio. Sensacional rodízio de pizza
a R$ 59,90 e chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. É isso mesmo que você ouviu, R$ 59,90 o rodízio de pizza e R$ 7,90 o chopp de 300 ml. Tá esperando o quê? As suas noites de terça a sábado têm lugar certo para acontecer. Ponto 10, pizzaria e restaurante. E olha, tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 19 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento pela Cônigo Cipião, em frente ao restaurante, para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão. Fala, galera. De hoje você já entrou diretamente na entrevista com João Brigatti, mas a sua participação também no Fala, galera. Sim, muito obrigado, Batista. Não tinha jeito de eu falar ali, porque a gente tem um tempo limitado, combinado com a assessoria de imprensa. Então eu já entrei, você já me acionou e eu já entrei diretamente na entrevista ao vivo, boa entrevista com o executivo de futebol da Ponte, o João Brigatti. Bota na tela para nós então, meus queridíssimos meninos de ouro aí da técnica. Por opção de Alberto Valentim, Vitor Andrade não é relacionado desde a 5ª rodada e não entra em campo desde a estreia da Ponte na Série C contra o Figueirense. Na sua opinião, ele vem fazendo falta? Não vem fazendo falta. Toró veio depois dele, passou à frente, né? Alguns outros, o Gé que se recuperou tem que ser titular. Aí a gente fica analisando algumas outras opções. Quem já está na frente dele, participando do banco, e entrou inclusive na última partida e já tinha entrado lá em Sergipe contra o Confiança, foi o Gustavão, Gustavo 25. Então eu tenho que respeitar, acima de tudo, a hierarquia do clube, onde quem decide é o treinador. E pela bola que ele mostrou, não está fazendo falta, não. Só me causa estranheza essa ausência até da relação, até dos relacionados que, se não vão para o jogo, vão para o banco. Então, o Alberto é que está vendo os treinamentos e está fazendo as avaliações. Tecnicamente, taticamente, para mim, não está fazendo falta nenhuma ao elenco. Não para mim, ao time da Ponte. Na minha opinião, não está fazendo falta. Agora, discutir o critério do treinador para não estar relacionando é muito complicado. Por quê? Porque a gente não vê os treinamentos, a gente não tem todas as informações, tanto técnicas, quanto físicas e até comportamentais. Então eu tenho que respeitar a decisão do treinador, e a pergunta é se está fazendo falta ou não. Eu acho que não. Para o time não, pelo menos por aquilo que ele já tinha apresentado. E o Fala Galera do Guarani. Guarani está certo em aumentar a proposta por Diego Torres, do Vila Nova? Vale o esforço? Está certíssimo. Vale o esforço. É um jogador que muda de prateleira o patamar técnico do Guarani. Vou dizer de novo. O Guarani com o Diego Torres muda de prateleira. Sabe por quê? Porque ele tem uma característica que nenhum jogador do meio-campo do Guarani, atualmente, do elenco todo, chega sequer perto. Não estou dizendo nem que eles são piores ou melhores. Eu estou falando da característica. É um meia típico, é um meia da fase e da era romântica do futebol, um dos últimos românticos, não tem muita mobilidade, não tem lá toda aquela intensidade que o futebol moderno exige, mas é um cara que põe a bola onde quer, que tanto dá boas assistências, que faz uma conexão, que faz uma transição muito bem feita entre meio campo e ataque, e que é finalizador.
chuta muito bem da média distância. Chuta muito bem, é bom na bola parada. Então, ele sobe, se vier, o Guarani tem que fazer um sacrifício. O momento é muito difícil, apesar da vitória importantíssima que o Guarani obteve na última rodada contra o Retrô, né, lá em Pernambuco. Mas o momento ainda é de muito risco, de muita atenção, de muita proximidade com a zona de rebaixamento, mas matematicamente ainda é plenamente possível imaginar a possibilidade de classificação sem nenhum problema. A distância do Guarani para o 8º colocado é muito curta. Ela é mais curta para o 16º, mas para o 17º, perdão. 16º é o Guarani. 17º já está na zona de rebaixamento. Mas as distâncias são todas curtas. Então eu acho que o Guarani está certíssimo. Deve de vez em quando furar o teto. De vez em quando tem que cometer alguma, entre aspas, irresponsabilidade financeira. Porque a maior irresponsabilidade é não subir para a Série B ou até correr o risco de cair para a Série D. Isso sim é que é irresponsabilidade, inclusive financeira, pelo faturamento que o clube deixa de ter. Então, tem que furar o teto, tem que abrir uma exceção. É uma situação muito pontual. Até o elenco vai entender isso. E eu acho que o Guarani deveria envidar todos os esforços para trazer o argentino aí muito bom de bola. Essa informação colocamos hoje no programa Os Donos da Bola, na tela da Band, do portal carlosbatista.com.br, da contratação do Diego Torres. Guarani não vai furar o teto porque conseguiu um investidor. Esse investidor é que vai pagar os salários do Diego Torres. Está tudo praticamente certo. Nos próximos dias, pode ser que o Guarani já vá anunciar a contratação do Diego Torres. De bastidor, né? Tem a informação de que realmente está tudo certo e esse investidor seria um possível candidato futuro quando o Guarani colocar à disposição a negociação da SAF. Então... E tem, né, Batista? Oi? Tem total conexão isso daí que você está dizendo. Sabe por quê? Porque quem está pensando, se já está conversando nos bastidores, já existe uma estrada pavimentada, o Conselho já referendou, o Guarani já pode ouvir propostas, né? Tudo dentro do estatuto aí, conforme já foi amplamente debatido aqui. Então, se já tem alguém interessado e que já conversa, mesmo que extraoficialmente, que não tenha apresentado proposta oficial, mas que tem interesse, que tem uma negociação que pode se viabilizar, é lógico que esse cara não quer pegar o time na Série D de dado e nem na Série C. Então, se ele está pensando em botar um monte para ser o acionista majoritário do ou o cotista majoritário, né? Ele tem que pensar adiante. Olha, eu já vou fazer aqui um investimento que é de risco, que ninguém garante que esse retorno técnico dentro de campo vai acontecer. Tem grande chance, que o cara é bom de bola. Mas o que acontece? Ele fazendo esse aporte agora e sabendo que existe uma grande possibilidade dele ser o controlador do clube nos próximos meses, é lógico que ele vai fazer esse investimento pensando exatamente em ter em mãos um produto melhor do que o Guarani tem hoje, que é Série C, e não um produto pior, que ainda existe esse risco, e ele é real, de rebaixamento para a Série D. Então tem toda a conexão. Existe uma íntima ligação entre um interessado à SAF, que pode encarnar na mesma figura jurídica também o papel do investidor imediato antes do investimento na SAF. Diego Torres está no Vila Nova em 2025. Ele fez 25 jogos, 1 gol marcado e 5 assistências. Em 2024, pelo Amazonas, 45 jogos,
5 gols marcados e 9 assistências. É um jogador de 34 anos, experiente, argentino, ele que nasceu em Villanueva, 1,74 m, canhoto. Então, né, CH, veja aquilo que você vem falando já desde o começo do ano. Um meia que possa fazer essa bola chegar. Então o Guarani contrata um meia, que é o Diego Torres, com muita qualidade, não gasta nenhum, não compromete o seu orçamento e ainda trouxe o jogador, o centroavante, né, que é o Bruno Santos, para que possa receber essa bola lá na frente. Ou seja, essa é a receita do sucesso, CH? Depende de uma série de fatores, mas é um caminho muito legal, não é? Esse é o melhor dos mundos. O Guarani continua no seu trilho, não é? Das responsabilidades que tem que ter na parte financeira. Já alicerça uma chegada de um investidor, ele mesmo dá o aporte para melhorar a qualidade técnica do time. Eu não acho que só o Diego Torres seja suficiente para melhorar esse time. Brunão legal, Diego Torres legal, mas precisa de mais gente. Então não adianta, com todo o respeito, colocar o Diego Torres para jogar junto com, sei lá, apesar de ter jogado bem, colocar o Isaac, João Vitor, não adianta. Você precisa qualificar o grupo. Agora, sem dúvida, é um jogador que eu não tenho nenhuma, mas eu não pestanejo. Vai melhorar a qualidade técnica desse meio campo, mas precisa de mais. Um meio campo bem elaborado, organizado, faz até o jogador meia boca na frente fazer os gols, Batista. 18h51, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro porque ontem nós tivemos uma partida reprogramada, válida pela 10ª rodada da competição, e o Botafogo, jogando no Rio, venceu a equipe do Ceará pelo placar de 3-2. Já pela Copa do Nordeste, o Confiança derrotou o Bahia por 1-0. Pela Liga das Nações da Europa, o Portugal, a seleção de Portugal de virada, com direito a gol de Cristiano Ronaldo, venceu a Alemanha pelo placar de 2-1. Espera agora o vencedor do confronto de Espanha e França para decidir a competição. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série B, 11ª rodada no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Tem o Botafogo, que está na zona do rebaixamento, contra o Coritiba, que está no G4 da competição. E hoje também é dia de eliminatórias da Copa. 8 da noite, com transmissão pela Rádio Bandeirantes, vamos estar juntos. A estreia de Carlo Ancelotti, treinador do Brasil, o italiano.
Brasil e Equador, portanto 8 da noite. No mesmo horário, no Defensores del Chaco tem Paraguai e Uruguai, e às 22 horas no Estádio Nacional no Chile tem Chile e Argentina. Amanhã, fechando esta rodada, a 15ª das eliminatórias sul-americanas, tem Colômbia e Peru, além do confronto entre Venezuela e Bolívia. Lembrando que o Campeonato Brasileiro da Série C, com os times de Campinas, não haverá rodada neste fim de semana, retornando, portanto, só na outra semana com os times de Campinas em ação pela Série C do Campeonato Brasileiro. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h55, ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, Tigrão, CH. O Greg, que não ouvi a voz dele hoje, não sei se está trabalhando, mas um abraço a todos. Odilon Bugrino, eu vi o meu time campeão em 1978 com Neneca, Mauro Gomes, Edson, Zé Carlos, Miranda, Capitão, Renato, Careca, Zenon em São Paulo, Manguinha aqui em Campinas e Bozó. Tinha 12 anos. Ô Batista, pede pro pessoal da pizzaria ponto 10 sortear uma pizza aí pra nós, um rodízio aí pra casal. Abraço a todos. Abraço, muito obrigado, mas você tem que melhorar aí a pronúncia, né? Quase não saiu 2 pontos, quase não saiu 10. Aí quando você melhorar, aí você manda um outro áudio, se tiver Batista, ok, aí nós vamos sortear, tá bom? Mas você não entendeu a intenção dele? Eu entendi. Ele tentou fazer uma respiração, ele fez uma paradinha, ponto. É aquele negócio da avaliação lá das notas do carnaval. Nota! Ah, sim. 10! É isso que ele fez. Ponto 10! Foi isso que ele disse. Ele deu uma entonação diferente para fazer uma associação daquela voz consagrada na apuração das notas do Carnaval de São Paulo do primeiro grupo. O pessoal da pizzaria Olha lá. ponto A interpretação 10. do Tigrão tá melhor, hein? Você viu o que ele fez? 10. Põe de novo pra você ver. Ponto. Olha lá. 10. Sortear uma pizza aí pra nós. Pede pro pessoal da pizzaria ponto 10. Eu acho que ele esqueceu. Eu acho que não. Bom, faz o seguinte, ô Tigrão, você está incumbido de conversar com o João Dias, sobrenome Dias, para presentear o nosso ouvinte com uma pizza grande, tá bom? Eu falo com ele. Eu devo inclusive estar com o João amanhã, se correr tudo bem, se Deus quiser. E aí, Batista, outro dia eu estava com o João lá e chegou uma senhora muito simpática para pegar uma pizza para viagem. E ela falou assim: senhor João, por que mudou o nome?
da pizzaria, do restaurante de ponto 1 para ponto 10. Aí o João ficou todo meio assim e tal para começar a responder. Eu falei, João, posso responder para você? Ô Tigrão, então você responde daqui a pouco, porque nós vamos ter que interromper a nossa programação para o pronunciamento da senhora ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Tem 4 minutos e 22 segundos, de acordo com o inciso 12º do artigo 6º da Lei 14.600 de 19 de junho de 2023, que convoca a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Houve um equívoco, né? Esse aí é a chamada para a Voz do Brasil. Vamos à cadeia de rádios. História em Rede Nacional de Rádio e Televisão do pronunciamento oficial da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, em razão do Dia do Meio Ambiente. A Voz do Brasil retorna logo em seguida. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Boa noite. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, reafirmo, em nome do governo do presidente Lula, o nosso compromisso com a defesa da vida. Esta data, criada pelas Nações Unidas há mais de 50 anos, busca mobilizar a humanidade para a preservação da natureza e da vida em nosso planeta. Vivemos tempos em que as mudanças climáticas provocadas pela degradação do meio ambiente e pelo consumo excessivo de combustíveis fósseis ameaçam profundamente o nosso futuro. O aumento das secas, inundações, ondas de calor e incêndios coloca em risco a alimentação, a saúde, a moradia de milhões de pessoas em nosso país e em todo o mundo. Diante desse cenário, o governo brasileiro tem atuado com firmeza, orientado pela ciência, pela justiça social e por investimentos consistentes em políticas públicas ambientais. Nos primeiros 2 anos do governo do presidente Lula, conseguimos reduzir quase pela metade o desmatamento na Amazônia e em 32% em todo o país. Isso só foi possível com o fortalecimento da fiscalização e do combate aos crimes ambientais pelo IBAMA, o ICMBio e a Polícia Federal. Com ministérios, governos estaduais, prefeituras e comunidades locais jogando juntos. Também retomamos a criação de reservas ambientais e a demarcação de terras indígenas e quilombolas, territórios vitais para a proteção da nossa natureza e da nossa biodiversidade. Estamos colocando em prática o Plano Clima, com metas claras e compromissos ambiciosos contra o aquecimento global. O acerto e a credibilidade dessas ações permitiram uma grande ampliação das doações internacionais para o Fundo Amazônia e novos investimentos no Fundo Clima, fazendo deles uma das principais fontes de recursos para apoiar a transição ecológica do nosso país. Mas sabemos que ainda há muito a ser feito. Precisamos aprimorar nossas políticas públicas e nossa legislação ambiental, mas sem permitir retrocessos que ponham a perder um esforço de décadas da sociedade brasileira, que pode se orgulhar de ter uma das mais completas e bem avaliadas leis ambientais do mundo. Não podemos permitir que, em nome da agilização das licenças ambientais, seja desferido um golpe mortal em nossa legislação, justamente quando o desequilíbrio ecológico
que está acelerando as mudanças climáticas, nos cobra mais responsabilidade. É possível promover o desenvolvimento sustentável com justiça social e ambiental, ampliar o acesso à infraestrutura, protegendo o meio ambiente, melhorar a vida das populações mais vulneráveis com responsabilidade, recuperar áreas degradadas com regeneração de nossos biomas e impulsionar um novo ciclo de prosperidade, mantendo a floresta em pé, investindo em energias limpas e no uso responsável da água e do solo. Nosso país tem tudo para liderar esse processo pelo exemplo, pautado no diálogo, na ciência e nos saberes milenares de nossos povos indígenas e comunidades tradicionais. Comprometido com as gerações de hoje e de amanhã. Liderar pelo exemplo, aliás, é o que todos esperam do Brasil, que se prepara para receber em novembro o maior evento de meio ambiente do mundo, a COP30, em Belém do Pará. Será a COP do chamamento de um grande mutirão para que o mundo se una no esforço coletivo pela implementação dos compromissos até aqui firmado na Convenção do Clima. Neste 5 de junho, renovamos nosso chamado à ação. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. Este é um dever de todos, governos, empresas, comunidades e cidadãos. Nosso tempo é agora. Muito obrigada. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Rede Bandeirantes de Rádio. 19h05, voltamos à programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos lá, Tigrão, conclua então aí o seu raciocínio. Você estava falando sobre a mudança de nome do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Exato. Aí a senhora perguntou para o João e o João ficou meio assim para encontrar as palavras. Eu falei, João, deixa que eu respondo. É que o João, ele é anunciante muito tradicional, parceiro comercial da Rádio Bandeirantes de Campinas na programação esportiva. Ela falou, eu sei, eu ouço a programação esportiva. Muito obrigado. Muito obrigado pela deferência. E a Rádio Bandeirantes, a pedido do João, há um tempo atrás, quando ele estava mudando, pensando em mudar o nome, ela fez lá uma enquete, pedindo para o pessoal avaliar o atendimento, a qualidade dos alimentos e o conforto, o estacionamento, enfim, 5 perguntas, onde as pessoas respondiam de 0 a 10. Qual era a avaliação que eles faziam da qualidade, do atendimento, da seriedade do estabelecimento, do conforto, né, da simpatia das pessoas, enfim. E as pessoas tinham que dar nota em cada quesito de 0 a 10. E deu 10 em tudo. Nota 10, 10. E aí o João falou, já que todo mundo deu 10, eu vou mudar de ponto 1 para ponto 10. Aí a mulher falou, agora que eu entendi. Foi isso. Aí o João falou, pô, você também se sai com cada uma, hein? Informação, nota emitida pelo Guarani sobre a Copa Paulista. Guarani anuncia que vai disputar a Copa Paulista com o elenco sub-20 e, ao mesmo tempo, aumentar o ritmo de jogo de atletas do profissional. Além disso, o clube amplia a possibilidade de participação na Copa do Brasil 2026, já que o título da Copa Paulista vale vaga no torneio nacional. Marcelo Cordeiro, auxiliar fixo do clube, será o treinador e Jairo Blumer, treinador do Sub-20 do Guarani, atuará como auxiliar técnico. A comissão técnica do elenco profissional também será utilizada. Os jogadores selecionados, sejam eles oriundos da base ou do elenco principal, treinarão juntos durante toda a preparação e disputa da competição, com atividades coordenadas exclusivamente para esse grupo. Em breve, o elenco da Copa Paulista também contará com a chegada de reforços, sem comprometer a utilização de atletas da base do clube, que também disputam o estadual sub-20.
O Guarani integra o grupo 3 da Copa Paulista, ao lado de 15 de Piracicaba, São Bento, Primavera, Rio Branco e Paulista, com quem o Bugre tem estreia marcada como mandante para o próximo dia 15. Nota emitida hoje pelo Guarani sobre a Copa Paulista. 19:08, vamos aos temas do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um deles para colocar a sua opinião. Vamos ao tema 1. A Polícia Civil identificou depósitos incomuns de mais de R$152 mil na conta de Augusto Melo entre dezembro de 2023, pouco depois da eleição no Corinthians, e abril de 2024, antes de estourar publicamente o escândalo envolvendo a Vaidebet. A conta de Augusto Melo em um banco recebeu 152 mil totalizados em valores em espécie, com depósitos de até 2 mil. De acordo com o relatório, essa prática é suspeita de tentar burlar os mecanismos de controle, a fim de esconder a identificação dos responsáveis pelos depósitos em espécie. Pauta 2. Neymar pediu ao Santos para ficar fora do treino desta manhã no CT Rei Pelé e trocar a sua atividade para o período da tarde. O motivo é que o camisa 10 foi ao consulado americano no Rio de Janeiro para realizar os trâmites necessários de visto para entrar nos Estados Unidos. Neymar tem contrato com o Santos até 30 deste mês e o Peixe está cauteloso neste começo de conversa em relação à renovação do vínculo. Pauta 3. O estiloso técnico do Barcelona de Guayaquil, segundo Castillo, foi multado em $50 mil, cerca de R$280 mil, pela Conmebol por exercer marketing de emboscada. A infração se refere a um artigo no Manual de Clubes da Libertadores de 2025, que proíbe a exposição de marcas não autorizadas a serem expostas em locais comercialmente estratégicos como beira do campo. A multa se dá pela vestimenta de Castillo na derrota do Barcelona para o River Plate no dia 8 de maio, pela 4ª rodada da fase de grupos. Por cima do terno, com estampa de pele de onça, ele utilizou um broche de uma casa lotérica, realizando então o marketing de emboscada. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Pô, o Castillo é tão simpático, uma figura ímpar no futebol mundial. Aí os caras que ele usou um bottom vão multar o cara. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu? A Conmebol tem tanta coisa para se preocupar, não é? É uma bobagem. Eu vi a imagem. Exagero, não é? Ele é uma figura, né, tradicional, uma figura ímpar. Eu vou chamar de ímpar. É melhor assim, que eu usar outro adjetivo. Não vou usar. Mas eu acho que é um baita de um exagero da Conmebol, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? O tema meu tem um título. Para aqueles que sonham com a permanência ou a renovação de contrato do Neymar com o Santos, o título do comentário é o seguinte, 2 pontos. A vovó subiu no telhado. O Neymar, então, está indo no consulado, na embaixada, eu acho que é isso, dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, para regularizar a sua situação com
um visto de trabalho, um visto de permanência nos Estados Unidos. E o contrato vence agora, dia 30 de junho. Então, não acredito que o Neymar, pensando em renovar o contrato com o Santos, estaria atrás de regularizar a sua situação para entrar nos Estados Unidos nesse momento. Poderia pensar nisso mais adiante. Se a intenção era renovar, não precisa ver isso agora, porque não vai dar para viajar. O campeonato para um pouquinho aí, mas está todo mundo em atividade e ele tem que aprimorar a sua forma física treinando. Então, me parece que o destino está traçado. Podemos quebrar a cara? Pode não ter nada a ver? Pode. A gente é ser humano falível, como qualquer outro. Mas a pista está dada. Tem a impressão que ele volta a jogar ao lado do seu grande amigo e parceiro Messi no segundo semestre de 2025. 19h14, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com informações da Ponte Preta. Macaca está se preparando, sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Próximo confronto é dia 14, né? Sábado, contra o ABC, no estádio Moisés Zucarelli. Hoje teve jogo treino no CT do Jardim Eulina. A Ponte perdeu para o Paulista pelo placar de 3-1. Nessa movimentação, o técnico Alberto Valentim utilizou apenas jogadores reservas ou que atuaram 45 minutos pelo menos no duelo contra o Ipiranga. O gol da Ponte Preta foi marcado pelo Gustavo 25. O Paulista se prepara para disputar a Copa Paulista. Os gols do time de Jundiaí foram marcados pelo Gustavo Índio, pelo Christopher e também pelo Guilherme. Mas ainda reverbera, o Batista, a contusão do Danilo Barcelos, né? Tá fora da temporada, vai ser submetido a uma cirurgia nos próximos dias. Ele rompeu o ligamento no joelho contra o Ipiranga. Com isso, a Ponte Preta deve ir ao mercado em busca de reposição para o setor. O Danilo Barcelos falou sobre a lesão. Ele lamentou a contusão e agradece o apoio que tem recebido da torcida pontepretana. Eu queria agradecer, né? Depois da notícia, a gente perde um pouco. Eu tô onde eu sempre quis estar o tempo todo e essa lesão acho que vem para me fortalecer como atleta, como pai também dentro de casa. Não é a primeira lesão e uma lesão difícil, né? A gente nunca espera. Eu ainda não sei muito bem o que vem pela frente, mas eu gostaria de agradecer toda a nação pontepretana, também o grupo, né? Depois que eu cheguei aqui e voltei em janeiro, eu fui muito bem recebido, como eu fui em todas as outras passagens. A gente vai passar por essa juntos aí. Vai sim, Danilo Barcelos. Conte com nossa torcida aí, tanto para o sucesso da cirurgia, quanto também para a sua plena recuperação. Ainda falando sobre o jogo treino realizado hoje, o Gustavo 25, que é opção ali como centroavante na reserva do Gé, falou sobre o gol marcado no jogo treino desta manhã contra o Paulista de Jundiaí. Fui feliz ali, né, na finalização. Um belo passe do Braga também, então fico feliz de poder ajudar, mas falando sobre o jogo treino é muito bom, como você disse, pra gente pegar ritmo, nessa semana agora que a gente não vai ter jogo, né, da Série C, então é bom pra gente que não vem jogando frequentemente, né, não vem tendo a mesma carga de jogo do G1, é bom pra ir pegando ritmo de jogo pra quando o professor Alberto precisar a gente tá preparado. O Gustavo 25 é bom jogador, né, claro que a concorrência é complicada ali com o Gé, mas ele fala exatamente sobre o seu momento e principalmente pela recuperação da forma física. Tá ficando mais fininho o centroavante pontepretano. Cada dia eu venho me sentindo melhor, né? Fisicamente também falando. O professor Léo vem fazendo um trabalho comigo aí, às vezes trabalhando até 2 períodos, para conseguir chegar no nível dos meus companheiros. E eu tô me sentindo bem, graças a Deus. Cada dia mais melhorando. E eu procuro cada dia mais melhorar para ajudar a Ponte.
Palavras aí do Gustavo 25, Ponte Preta, líder desta Série C do Campeonato Brasileiro, 16 pontos, mas vem de derrota, né? Perdeu na última rodada para o Ipiranga por 1-0 no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte tem se preocupado com as expulsões, né? A líder de expulsões na temporada, o Dudu, por exemplo, recebeu um ultimato da diretoria e da comissão técnica, teve reunião com o departamento de futebol, recebeu a explicação de que não vai ser tolerado mais nenhum comportamento indisciplinar. O próprio técnico Alberto Valentim já havia dito isso na entrevista coletiva, sem expulsões bobas para não prejudicar o time nesta caminhada rumo à classificação e o consequente acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Informações da Ponte Preta, aqui no Esporte em Debate. E para quem não acompanhou, nós entrevistamos durante o programa de hoje o coordenador de futebol da Macaca, João Brigatti. Ele deu duas informações. A primeira é que a Ponte está no mercado e já está apalavrado, né, contactando 2 laterais. Dos 2, um será contratado. Um está parado e o outro está jogando. Perguntei se é da Série B e ele disse que é de outra divisão. Não confirmou Série B de bola. Então acredito que deve ser da Série D de dado, né? Porque ele falou outra divisão. Então não é da Série C, não é da Série B, da Série A muito menos, então deve ser da Série D. Mas um está parado e o outro está jogando. A Ponte está conversando com os empresários dos 2 jogadores e essa será a única contratação nessa janela que termina na terça-feira. Outras contratações serão na outra janela e aí já contratando para a segunda fase da competição. E a outra informação que ele passou aqui pra gente foi a questão do Dudu, que o Dudu foi multado, não só o Dudu, mas também o Léo Oliveira. Também foi multado. A Ponte optou em fazer a multa através das premiações, para não correr qualquer tipo de risco jurídico no futuro. Bom, vamos ao Na Lata. Responde na Lata. Somente 4 clubes conquistaram apenas a Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, não possuem títulos das séries B, C ou D. Quais são eles? Começo com você, Tigrão. Qual é a sua resposta? Alô, Tigrão? Não está saindo, o Tigrão está falando, mas o som não está saindo. Vamos tentar acertar o som do Tigrão. Vamos lá. Alô, Tigrão? Não está entrando. Vamos lá, CH, qual é a sua resposta aí para o Na Lata 1? Batista, desculpa, mas eu não sei. Não sei. Não sei, Batista, passo. Perfeito. Oi. Oi, agora sim, Tigrão. Qual é a sua resposta? Né? Eu acho que é Vasco, Cruzeiro, Grêmio e Internacional de Porto Alegre. Já eu vou dar a resposta. O Conselho Internacional da Associação de Futebol definiu uma nova regra caso um jogador dê 2 toques na cobrança de pênalti. Se o gol for marcado, o atleta terá que cobrar novamente. Em caso de oportunidade desperdiçada, nada muda. Uma cobrança de Julián Álvares, do Atlético de Madrid, nas 8ª de final da Liga dos Campeões, ficou marcada por reclamações do clube na eliminação para o Real Madrid. Mesmo que acidental, o segundo toque é considerado uma infração antes da mudança no tempo normal ou na disputa de pênaltis, o lance era anulado em segunda chance. E aí, Tigrão, você concorda com essa mudança na regra? Eu concordo.
Eu acho que às vezes o jogador sem querer dá uma escorregada, gramado ruim, lama. Então, bateu 2 vezes, dá a impressão que quis ludibriar o goleiro e fez o gol. Volta e bate de novo. Eu acho que está correto. E não anotar 2 toques da falta dentro da grande área a favor da defesa como era antes. E para você, CH, a sua reflexão a respeito deste tema. Concordo com a mudança. Olha, o último na lata reservei para que os comentaristas possam falar do jogo Brasil e Equador já, com a transmissão, a narração de Leandro Bolles. Mas antes, vou dar a resposta do Na Lata 1. Apenas São Paulo, Flamengo, Internacional e Bahia conquistaram somente a Série A do Brasileiro. E aí, Tigrão, você acertou todos ou algum? São Paulo... Parcialmente. São Paulo, acertou ou não? Não. Flamengo. Acertou ou não? Não, mas aí tem o seguinte. Eu levei como critério... Não acertei o Flamengo. Eu levei como critério times que ganharam o Brasileiro da Série A e que já disputaram as outras séries, ou pelo menos uma. A pergunta está mal formulada. Porque time que nunca caiu, nunca ganhou a Série B. E nós sabemos que Flamengo e São Paulo nunca caíram. Então já tinha 2 na agulha. A pergunta está mal formulada, me perdoe. Então, qual time que é campeão da Série A, mas nunca foi campeão da Série B? Para ter sido campeão, não ter sido campeão da Série B, ele tem que ter disputado a Série B. E quem que é campeão brasileiro disputou a Série B, campeão brasileiro da A, disputou a B e não ganhou a B. Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Internacional. Agora, São Paulo e Flamengo nunca disputaram a Série B, como é que eles seriam campeões da Série B? Mas então aí é que está a pegadinha, né, velho? Pegada nada, a pergunta está mal formulada. Flamengo e São Paulo, todo mundo sabe que eles nunca caíram. Também o CH estará na jornada de daqui a pouco. O comando de Leandro Bola está registrado junto com o Vladimir Catarino e Edu Pinheiro. A sua análise, time escalado e definido para enfrentar a equipe do Equador. E aí, Tigrão? Para mim, eu tenho uma coincidência. Depois quem vai nos ajudar com essa daí é o PP, ou é o JN. JN está nos ouvindo, hein? Audiência qualificada. Eu acho que o Tite, numa eliminatória, quando ele assumiu pela primeira vez a seleção brasileira, Tite, e é 2018, nas eliminatórias para a Copa de 2018, na Rússia, o que aconteceu? Porque caiu o Felipão em 14, depois veio o Tite. Tinha outro treinador e o Tite pegou o barco andando. E o Brasil estava virtualmente fora da Copa do Mundo, fazendo uma eliminatória horrível. Coincidência, o Brasil estreou contra o Equador, fora de casa, e ganhou. E dali para frente ganhou todas e chegou em primeiro ou segundo, ali brigando com a Argentina. Se eu não estiver enganado. Qual que é a minha expectativa? É essa. Que seja uma nova era, lembrando que o Equador é o segundo colocado das eliminatórias sul-americanas e que está invicto dentro dos seus domínios. Então o jogo é duro, é um time tecnicamente bom e fisicamente muito forte. A minha expectativa é de que haja uma virada de chave hoje, mas se você me der só uma bala de prata, eu aposto no empate. E você, CH, que estará nos comentários de Equador e Brasil. Alisson no gol, Wanderson, Marquinhos, Alexandro do Lille da França e Alexandro do Flamengo, Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson, Estevão, Richarlison e Vini Júnior, CH. Tá bem escalado, bem escolhido. Eu não espero uma virada completa de chave, mas eu espero que a seleção brasileira esteja mais organizada do que estava com Dorival Júnior. Resultado, é um jogo muito complicado.
O Equador tem um time competente, de bons valores individuais e também de muita pegada. O Brasil vai ter muito trabalho. A vantagem, se é que dá para chamar de vantagem, é que o jogo é em Guayaquil, a nível do mar. Então não tem a altitude de Quito, por exemplo. Então é um jogo igual. Está lotado o estádio, com toda certeza a torcida equatoriana vai empurrar, mas não entra em campo. Eu estou botando fé no Ancelotti, nas escolhas que fez, e o meu palpite é vitória do Brasil, Batista. Valeu, CH, um abraço para você e ótimo trabalho na jornada de hoje. Obrigado, até já. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço, Batista, até amanhã, se Deus quiser. Eu fico imaginando o Ancelotti ali na beirada do campo, com o tamanho da pressão que vai ser exercida sobre ele e sobre a seleção brasileira. Ele vai olhar para o Kaká e vai dizer assim: Kaká, aonde que eu fui amarrar minha mula? Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista, integrantes da mesa da Bandeirantes. Ei, Brigatti. Enrola e não fala nada. Ponte Preta pagando salário de jogadores aí que foi contratado. Não é só esse Rodrigo, tem vários aí que tá aí parado aí e não tá jogando, que a Ponte contratou. E outra, falar que Alberto Valentim, ele dá chance aos jovens jogadores, mentira. Qual jogador que a Ponte lançou nesse campeonato aí da Série C até agora? Obrigado, mais um. Boa noite, Batista, Tigrão, CH. Coitado do João Dias, viu? Porque Tigrão perdeu a aposta lá com o outro ouvinte. Quem vai ter que pagar o jantar vai ser o João Dias. Agora vocês prometendo pizza de graça aí pro outro ouvinte. Desse jeito o cara vai ficar chateado com vocês. Que é o Rafael de Campinas e vamos Bugrão. Valeu, João, Rafael, legal, hein? Isso aí, perde a aposta, o outro que paga. Promete pizza pro ouvinte, mas não. João Dias que paga. Não, eu não falei que o João vai pagar a aposta. O João vai receber o cartão meu. Eu vou pagar a aposta, só que eu escolhi o ponto 10. O Rafael interpretou errado. Não vou pendurar no João, não, pô. Nem ele vai deixar, vou pagar essa aposta aí. O ouvinte está dizendo que o lateral que a Ponte está contratando, ouvinte Gustavo Cirino, é o Kevin do Paysandu. A Ponte teve interesse nesse jogador, né? Quando estava contratando jogadores para a Série C. Mas ele acabou ficando lá no Paysandu. O Paysandu, não sei se resolveu, mas estava aí com problema no transfer ban, sem poder contratar. Mas a Ponte já esteve interessada nesse jogador. É bom jogador, tem qualidade, lateral esquerdo, pode ser, né? Que a Ponte novamente tenha entrado em contato. Mas João Brigatti, na entrevista que concedeu, não deu nenhuma pista, nenhum nome, só diz que são 2 que estão sendo contactados. Um não está jogando e o outro está jogando, está disputando numa outra divisão. Se é uma outra divisão, então pode sim ser o Kevin, que está disputando aí a Série B pela equipe do Paysandu. E acabou! Amanhã estaremos de volta aqui pela Rádio Bandeirantes às 5 da tarde, ao meio-dia na tela da Band com os donos da bola. 11h30 tem um Nossa Área com a apresentação do CH. Na sequência vem aí, grande jornada esportiva Bandeirantes, Equador e Brasil. Aqui na Bandeirantes, um dos melhores do Brasil, Leandro Bolle, está registrado. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.